alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, acessem o nosso texto de apoio no site do portal Escola Dominical, porque é ali, principalmente nos slides, que os irmãos vão ver o roteiro do nosso raciocínio. Muitos perguntam, o senhor não repete a revista? Não repito mesmo, porque nós devemos, aqui no portal Escola Dominical, trazer subsídios complementares aos irmãos. Os irmãos leram a revista, o livro de apoio, assistiram ao vídeo do comentarista, e nós agora estamos apenas trazendo subsídios complementares aos irmãos. E se os irmãos não querem perder o fio da meada, como nós dizemos, é só seguir o nosso texto de apoio e os slides que o acompanham. O portal Escola Dominical também disponibiliza 5 ou 6 outros textos desta mesma lição de adultos. O site do portal Escola Dominical disponibiliza também textos de apoio e videoaulas e dinâmicas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, se o irmão tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós só nos responsabilizamos por respostas dadas ali na sala dos professores. Não respondemos questões feitas nos comentários das nossas redes sociais. Se alguém responder, não é da nossa responsabilidade. Também, durante a semana, disponibilizamos as leituras diárias, então são breves comentários em áudio, em que o irmão tem um momento devocional e também o irmão tem a oportunidade de angariar mais informações sobre a lição. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo. Se o irmão estiver em São Paulo ou região, o irmão é nosso convidado. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Ela se realiza no Templo Antigo, lá na Rua Conselheiro Cotendipe, 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela apenas se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a Palavra do Senhor. Neste segundo trimestre de 2023, que já se encaminha para o seu final, nós estamos na lição de número 12, a penúltima lição deste trimestre, nós estamos estudando o tema relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 12, que tem como título Criando Filhos Saudáveis. E a família que nós hoje iremos estudar é a principal família do mundo, a chamada Sagrada Família. É a família onde nasceu, onde foi criado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que ela é chamada a Sagrada Família. José, Maria, Jesus, Tiago, Judas, Simão e as irmãs de Jesus, cujos nomes não nos são revelados nas Escrituras. Então, esses são os familiares de Jesus. E tem o José também, o Júnior, José Júnior. Então, os irmãos vejam aí que esta é a Sagrada Família. O nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral, que é o consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Criando filhos saudáveis. Nós já, neste trimestre, falamos
já em algumas lições a respeito do relacionamento entre pais e filhos. Na lição de número 2, nós vimos a necessidade dos pais serem imparciais, não fazerem acepção junto aos filhos. Na lição de número 6, nós vimos a educação dos pais em relação aos filhos, não é? Que os pais têm de educar os filhos, têm de criar os filhos, mas que os pais não salvam os filhos. Por isso é possível nós termos pais zelosos e filhos rebeldes. Na lição de número 8, nós falamos sobre a importância da paternidade na vida dos filhos, como o papel dos pais, o princípio da autoridade é fundamental para a construção do caráter e da sociabilidade e da própria espiritualidade dos filhos. Depois, na lição de número 10, nós falamos do drama dos pais sepultarem os seus filhos. E hoje nós vamos falar mais uma vez do relacionamento entre pais e filhos, mas vamos falar mais sobre a criação dos filhos. Criando filhos saudáveis. E quando a gente fala em saudável, saudável é o que traz saúde, o que permite a saúde, o que contribui para a saúde. Isso que é uma coisa saudável. Aquilo que faz bem para a saúde é saudável. Um alimento saudável é aquele alimento que tem pouco efeito contrário no nosso corpo. É um alimento que ajuda a fortalecer o organismo, ajuda a que o organismo desempenhe as suas funções e não traz praticamente nenhum mal para o corpo. Isto é um alimento saudável. É o que faz bem para a saúde. Então, criar filhos saudáveis é criar filhos que vão ser bem-sucedidos na vida. É ter uma criação que fará bem aos filhos. Mas o que é saúde? O saudável é o que faz bem à saúde. Mas o que é saúde? Se nós formos ao dicionário, nós vamos encontrar que saúde é o estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e o seu ambiente, o qual mantém as características estruturais e funcionais do organismo dentro dos limites normais para a forma particular de vida e para a fase particular de seu ciclo vital. Então, vamos destrinchar isso. Saúde é um estado de equilíbrio entre o organismo e o ambiente onde ele vive. Saúde é um estado em que o organismo funciona bem e tem um bom relacionamento com o ambiente onde ele está, de tal maneira que ele pode cumprir as suas funções, o seu papel, as suas tarefas de maneira excelente. Então, ter saúde é funcionar bem, é atingir os objetivos desejados e almejados, previstos, no ambiente em que você está. É um quadro de manutenção da vida, de pleno funcionamento de todos os órgãos, de uma harmonia, de um equilíbrio. Isso é saúde. Então, um filho saudável é um filho que está bem no ambiente onde ele se encontra, cumpre todas as tarefas e todos os propósitos, todos os objetivos que se espera de um filho. Isto é saúde. Mas nós já vemos que para que haja saúde, para que haja este equilíbrio, é absolutamente necessário que nós estejamos
a cumprir os objetivos queridos por Deus para nós. Foi Deus quem criou o homem e Deus deu ao homem alguns propósitos, alguns objetivos. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, nós vemos os 5 propósitos que Deus deu ao homem. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. O homem foi posto na terra para cumprir estes 5 objetivos: frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar a terra e dominar os seres terrenos. Quando o homem cumpre esses 5 objetivos, ele atinge as metas estabelecidas por Deus, e se ele está na terra e consegue fazer isto, ele é saudável, ele está num estado de saúde, de equilíbrio. E nós vemos que quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, colocou o homem para que ele tivesse perfeito equilíbrio e harmonia na terra onde ele foi posto. Veja que Deus criou o jardim do Éden, formou o jardim do Éden para colocar o homem ali, e havia uma perfeita harmonia entre o homem e a terra, entre o homem e a natureza, porque havia saúde, havia um estado de equilíbrio. Veja que Deus se preocupou com os mínimos pormenores. Veja, Gênesis capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. E aí o versículo 15 diz: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então veja que o homem ele tinha um perfeito equilíbrio. Ele tinha toda a árvore agradável à vista. Deus se preocupou em que o homem tivesse uma visão bela da natureza, que pudesse esparecer, que pudesse não ficar estressado, que tivesse uma saúde psíquica, uma saúde mental perfeita. Toda árvore era agradável à vista. Nada lhe angustiava, nada lhe afligia, nada lhe preocupava. Mas havia também toda árvore boa para comida. Ele não passava fome, ele não precisava trabalhar para sobreviver. Ele trabalhava, mas não era o trabalho que lhe dava a sobrevivência. Ele tinha a árvore da vida que lhe permitia não degenerar, não se corromper. O corpo dele se mantinha sempre novo, o corpo dele se mantinha sempre renovado, a dia após dia, pelo acesso que ele tinha à árvore da vida. E ele tinha ainda a árvore da ciência do bem e do mal, que ele não podia comer, como um sinal da sua submissão, obediência e fé em Deus. Portanto, ele tinha um relacionamento com Deus. E ainda a água do rio para sua subsistência. Este era o homem antes do pecado. O estado de equilíbrio perfeito. Ele e sua mulher, diz o texto, Gênesis 2 e 25, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam.
havia plena transparência, unidade e comunhão entre o homem e a mulher, e entre o homem, a mulher e Deus. Pois na viração do dia, Deus vinha ter um momento especial com o primeiro casal. Esse era o estado de harmonia, de equilíbrio do homem com a natureza, do homem com a mulher, do casal com Deus. Havia um equilíbrio de mente, de espírito, de alma, de corpo, uma situação de equilíbrio. Mas veio o pecado. O pecado destruiu este estado de equilíbrio. Porque o homem já não teve mais acesso à árvore da vida e seu corpo começou a se corromper. Porque a natureza passou a produzir espinhos e cardos. Já não havia mais harmonia entre a natureza e o homem. E o homem passou a ter que sobreviver do seu trabalho. Criou-se um conflito entre a natureza e o homem precisando dominar a natureza para subsistir, para sobreviver. Além da separação de Deus, por causa do pecado, que faz separação entre o homem e Deus, é o que diz lá Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, os irmãos vejam que quebrou-se este equilíbrio. Não havia mais harmonia, havia desarmonia, desequilíbrio, separação de Deus, conflito com a natureza, conflito entre os homens. Este passou a ser o mundo. A terra passou a ser amaldiçoada. E neste mundo é difícil eu criar um equilíbrio, eu criar a saúde. Então, o estado de saúde perfeito, não podemos conseguir encontrá-la nem mesmo quando nós cremos em Jesus. Como, irmão Caramuru? Sim, porque nós cremos em Jesus. Somos nova criatura, mas o ambiente onde nós vivemos ainda é o mundo, que está no maligno. Jesus disse, estão no mundo, mas não são do mundo, como eu do mundo não sou. Nós, quando cremos em Cristo, passamos a ser novas criaturas, mas estamos no mundo que está no maligno. E por isso o mundo está em conflito conosco. O mundo nos aborrece, o mundo nos odeia. Nós vivemos numa luta espiritual. E esta é uma situação que precariza a saúde. O equilíbrio. E como criar filhos no mundo do maligno para que eles tenham saúde, para que eles sejam bem-sucedidos, para que eles tenham equilíbrio e harmonia com Deus e com os homens. Eis o desafio dos pais. Notadamente, os pais que servem a Deus. Porque todos os pais têm que criar os seus filhos. É ordem de Deus. Frutificar e multiplicar. E encher a terra. E sujeitá-la e dominar sobre os seres terrenos. O ser humano, ele primeiro precisa frutificar. O que é frutificar? É produzir o fruto do Espírito. É ter comunhão com Deus. É reatar a amizade com Deus. Aí, quando ele reata a amizade com Deus, ele tem a tarefa de se multiplicar. Ter filhos. E nós já vimos aqui que é uma ordem de Deus nós termos filhos.
Só se Deus não nos quiser dar. Aí é outro problema. Mas eu não posso evitar filhos, porque depois de frutificar, eu tenho que multiplicar. E se todos se multiplicarem, a terra se enche, porque Deus não fez a terra com o propósito de mantê-la vazia. O propósito de Deus não é que a terra seja vazia. O profeta Isaías diz assim, capítulo 45, versículo 18: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, 18. O propósito de Deus é que a terra seja habitada. Então, qualquer política de controle de natalidade, de contracepção, qualquer ideologia que diga que tem gente demais na terra, que é uma mentira, ele está indo contra Deus, contra o propósito de Deus. Deus não quer que a terra, ele não criou a terra para que ela ficasse vazia, mas a formou para que ela fosse habitada. Nós estamos muito longe da população que o planeta suporta. Então, vamos. A tarefa do pai é frutificar e depois multiplicar. Se ele frutifica, ele vai dar exemplo para os seus filhos que, quando ele se multiplicar. Ele primeiro precisa frutificar para depois multiplicar. E a criação de filhos saudáveis é uma criação que leve os filhos também a frutificar, para que depois se multipliquem, encham a terra, sujeitem a terra e dominem sobre as nações. É só sobre os seres terrenos, sobre as demais criaturas terrenas. Criar filhos saudáveis é criar filhos que, mesmo no mundo que está no maligno, mesmo no mundo pecaminoso, eles frutifiquem para Deus. Isso é um filho saudável. É aquele que está em equilíbrio, apesar do ambiente onde nós estamos, apesar do mundo onde nós vivemos. Minha saudosa mãe dizia: nunca se esqueça, você cria os filhos para o mundo. Nós não criamos os filhos para nós, nós criamos os filhos para o mundo. Mas eles precisam estar no mundo e não ser do mundo. Eles precisam ter saúde. E saúde é ter um estado de equilíbrio. E eu só consigo um estado de equilíbrio, ainda que imperfeito, ainda que precário, se eu atingir os objetivos que Deus quer. Frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar a terra e dominar sobre as criaturas terrenas. Se eu for um mordomo de Deus, se eu for um servo de Deus, que administre aquilo que Deus mandou que o ser humano administrasse. E, neste sentido, eu terei não só saúde física, mas também saúde mental. Porque o que é a saúde mental? O dicionário diz que a saúde mental é o estado caracterizado pelo desenvolvimento equilibrado da personalidade de um indivíduo, a boa adaptação ao meio social e a boa tolerância aos desafios da existência individual e social. Então, além de eu ter que ter saúde física, quer dizer, meu organismo, biologicamente, esteja bem adaptado ao ambiente onde ele está, além de eu ter um físico bom, eu preciso ter uma mente boa. E esta mente boa
o que é? É a minha personalidade estar em equilíbrio, eu ter um desenvolvimento equilibrado da minha personalidade, estar bem adaptado ao meio social e ter boa tolerância aos desafios da existência. E nós, como pais, e os pais, eles devem se preocupar em ter filhos com saúde física, que tenham uma boa alimentação, tomem as vacinas necessárias, vivam num estado de higiene, de prevenção de doenças. Mas também os pais precisam ajudar os filhos e criar os filhos de forma que eles desenvolvam uma personalidade equilibrada. E eu só posso desenvolver uma personalidade equilibrada. E o que é a personalidade? É aquilo, as qualidades, os defeitos, as características que eu tenho. É a minha forma de sentir, de pensar e de querer. É a alma de cada um. Porque a nossa alma, ela sente, ela quer e ela pensa. E ela adquire conceitos, pensamentos, crenças, costumes e hábitos. E essa aquisição de pensamentos, hábitos, crenças, valores é o que forma o caráter da pessoa. A personalidade, ela tem o temperamento, que é a minha forma de ser, e o caráter, aquilo que eu adquiri. E isso tem que estar equilibrado, porque a personalidade ela tem que ser construída de forma equilibrada. E eu só tenho equilíbrio, como eu disse para os irmãos, quando eu tenho o atingimento das metas e dos objetivos. E quem estabeleceu as metas e os objetivos? Deus, que é o Criador de todas as coisas, que é o Criador do homem. Então, a criação saudável é fazer com que meu filho ele cresça, se desenvolva, tenha uma personalidade e lhe permita frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitá-la e dominar sobre as criaturas terrenas. Essa é a educação que eu tenho que dar para o meu filho. Meu filho será saudável se ele puder frutificar, puder multiplicar, puder encher a terra, contribuir, né, para encher a terra, puder sujeitar a terra e puder dominar sobre as criaturas terrenas. Então, se ele tem estas condições de fazer isso, cumprir o propósito de Deus na sua vida, eu terei criado um filho saudável. Terei criado um filho saudável. Ele terá saúde física, mental e espiritual. Asaf, no Salmo 78, ele fala desta criação dos pais, dos filhos pelos pais. Ele diz assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Veja,
na educação saudável, eu tenho que contar aos meus filhos o que agrada a Deus. Veja que os louvores do Senhor é aquilo que Deus louva, aquilo que Deus elogia, aquilo que Deus se agrada. Eu tenho que dizer aos meus filhos o que agrada a Deus. Por quê? Porque ele deve frutificar, produzir o fruto do Espírito. E ele só produzirá o fruto do Espírito se ele tiver comunhão com Deus. E só terá comunhão com Deus se agradar a Deus. Tendo fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas também adorando a Deus. Por isso Paulo diz, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformando com este mundo, não vos conformeis com este mundo. Quer dizer, não tome a forma do pecado, não tome a forma do maligno. Não fique do jeito dos pecadores, não fique do jeito do maligno, fique do jeito de Deus, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a agradável, perfeita e boa vontade de Deus. Veja que frutificar é agradar a Deus. É o resultado de quem agrada a Deus. E os pais devem mostrar à geração futura, aos seus filhos, os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Nós temos que mostrar o que Deus se agrada, o que agrada a Deus. Nós temos que incentivar os nossos filhos a ter um comportamento que agrade a Deus. E devemos mostrar aos nossos filhos a força de Deus, o poder de Deus e as maravilhas que ele fez. Contar. E a Bíblia Sagrada nos mostra o poder de Deus, as maravilhas que ele fez. E o salmista continua dizendo, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos. Então é estudar, é ensinar a palavra de Deus. Nós temos que ensinar a palavra de Deus. Você quer ter filho saudável? Ensine a palavra de Deus. Doutrine o seu filho. É o pai que doutrina o filho. Não é o professor da escola dominical. O professor da escola dominical complementa. Mas é o pai que doutrina o seu filho. Ele tem que mostrar a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. É o pai que deve. Você quer um filho saudável? Para ter saúde, ele precisa ter equilíbrio. Para ter equilíbrio, ele tem que ter comunhão com Deus. Mas o salmista diz ainda, para que a geração vindoura soubesse e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Você quer ter filho saudável? Ensine-o a pôr em Deus a sua esperança. Hoje, as pessoas estão deixando que os filhos tenham esperança no dinheiro, no poder, na fama. Criam-se ídolos, as famosas celebridades. E as pessoas e os filhos se espelham nestas celebridades, nestas pessoas, porque tem esperança de ser uma celebridade. Almejam a felicidade, entre aspas, que estas pessoas têm, o sucesso que estas pessoas têm.
E os pais incentivam isso, quando eles deveriam ensinar os filhos a pôr a sua esperança em Deus, a não se esquecerem das obras de Deus e a guardar os mandamentos de Deus. Isso é ser um filho saudável. Você quer ter um filho saudável? Ensine-o a pôr a esperança em Deus. E o salmista ainda diz: e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Nós devemos mostrar aos nossos filhos que não podemos nos rebelar contra a palavra de Deus, não podemos ser desobedientes à palavra de Deus, não podemos aceitar e consentir com o pecado. Não podemos pecar, devemos viver em santidade. Por quê? Porque quem é rebelde, quem é contumaz, quem é desobediente a Deus, não rege o seu coração, não tem controle sobre o seu coração. Ele é um homem carnal. Como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 7, que é o capítulo do homem carnal. Aquele que não rege o seu coração, está lá em Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço, não aprovo. Mas o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E minha carne, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu não faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Essa é a situação daquele que não rege o seu coração. Esses são os filhos doentes, os filhos enfermos. São aqueles que não têm comunhão com Deus, porque vivem na prática do pecado. E Deus quer que os nossos filhos sejam filhos dele, de Deus, e não filhos do diabo. Porque o apóstolo João ele foi bem claro. 1 de João 3, versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Nós temos que criar os nossos filhos para eles serem de Deus. Nós temos que criar os nossos filhos para que eles não vivam pecando, para que eles frutifiquem, para que eles rejam o seu coração, guardem os mandamentos de Deus. Isso é criar filhos saudáveis. É muito bom colocar o filho para praticar exercício físico, sim. Seu filho, principalmente nos dias de hoje, irmãos, nós temos um problema muito sério. Nós estamos hoje com crianças e adolescentes com problemas cardiovasculares, com diabetes, com problemas mentais, depressão, suicídio. Por quê? Por causa dessa forma com que eles estão vivendo. E com a pandemia piorou.
Por quê? Porque hoje a criança fica o dia todo no celular, no joguinho do celular. Não se brinca mais, criança já não corre, não brinca de pega-pega, de pular corda. E é necessário que eles façam esses exercícios, que tenham esta... Eles estão em desenvolvimento físico. Temos que tomar cuidado com isso. E por isso precisamos cuidar, sim, das atividades físicas, do crescimento, do corpo dos nossos filhos. Eles têm que praticar esporte, eles têm que gastar energia. Mas eu também tenho que me preocupar em eles servirem a Deus, conhecerem quem é Deus, o que agrada a Deus, que eles existem para adorar e cultuar a Deus, o que é o certo e o que é errado, o que agrada a Deus e o que não agrada. Isso são os pais que têm que ensinar. É o que diz Asaf aqui no Salmo 78. E os pais hoje estão negligenciando totalmente. E o resultado é que nós temos hoje filhos que são contumazes e rebeldes. Nós temos filhos que não regem o seu coração, nem guardam os mandamentos de Deus, porque os pais não os ensinaram estas coisas. Tomemos cuidado, irmãos. Por isso, hoje, muitos pais crentes choram pela vida desgraçada que seus filhos estão tendo. E é desgraçada porque não tem a graça de Deus. Foi Jesus quem disse isso para o anjo da igreja em Laodiceia. A igreja de Laodiceia pôs Jesus para o lado de fora. Esqueceu completamente de Jesus. Por isso que Jesus batia a porta. Eis que estou à porta e bato. Se ele estava batendo na porta, ele já tinha sido posto para fora. E ele é quem diz a este respeito. Ele que usa essa expressão. Então não fique bravo com a expressão que eu estou usando, não. Apocalipse 3:17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Ele era desgraçado, porque ele tinha perdido a graça de Deus. Porque a graça de Deus é Jesus. E ele tinha posto Jesus para o lado de fora. E muitos, na sua educação, têm posto Jesus para o lado de fora, na educação dos filhos. Jesus não tem lugar. Os filhos não estão ali aprendendo a agradar a Jesus, a adorar a Jesus, a aprender de Jesus. Não. Eles têm outros referenciais, outros exemplos que eles estão seguindo. E são contumazes, rebeldes, não regem o seu coração, estão em desequilíbrio, são filhos doentes, porque não têm comunhão com Jesus, porque nem notam a presença de Jesus, porque vivem como se Jesus não existisse. Era a mesma situação que existia na igreja de Corinto, quando Paulo fala da ceia do Senhor, que é a nossa declaração de comunhão com Deus e com os irmãos, ele diz assim, versículo 30, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque eles não discerniam o corpo do Senhor. Eles não notavam nem percebiam o que é pertencer ao corpo de Cristo. O que é ter comunhão com Cristo. Eles não tinham esta noção. E por isso eles eram espiritualmente fracos, doentes e muitos já mortos. Muitos filhos nossos
são fracos, doentes e mortos espiritualmente. Por quê? Porque não foram criados para serem filhos saudáveis. Porque não se lhes ensina a palavra de Deus. Os louvores, para usar a expressão de Asaf, os louvores de Deus, não se ensina a força de Deus e as maravilhas que ele fez. Porque não se ensina a palavra de Deus, a lei do Senhor para os nossos filhos. O salmista, no Salmo 1, ele diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Eis aqui um filho saudável. Esta árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e as folhas não caem, é uma planta saudável. É uma planta que está em perfeita harmonia com o ambiente. É um filho saudável. Por quê? Porque ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Porque ele tem prazer na lei do Senhor. E conhecendo a lei do Senhor e meditando nela de dia e de noite, ele não anda no caminho dos pecadores, não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele tem discernimento espiritual. Ele está em equilíbrio com Deus. E neste mundo que está no maligno, ele consegue evitar a contaminação do mal. É isso que nós devemos querer para os nossos filhos. Ensinar os nossos filhos a lei de Deus. Ensinar aos nossos filhos o quê? O amor. Porque o que é a lei que o salmista fala aqui no Salmo 78, ou que o salmista fala no Salmo 1? A lei do Senhor, quando os salmistas escreveram, era a lei de Moisés, que é a lei de Deus. E o que Jesus diz a respeito da lei de Moisés e da lei de Deus? Mateus capítulo 22, versículo 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando o salmista Asaf diz que nós devemos ensinar aos nossos filhos a guardar os mandamentos do Senhor, são esses dois mandamentos: amar a Deus com toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E amar ao próximo como a ti mesmo. E Jesus reuniu estes dois mandamentos no seu mandamento. João 15:12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Os pais precisam ensinar aos seus filhos o amor de Jesus. E Jesus nos amou porque ele amava o Pai e porque o Pai amava o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós devemos ensinar aos nossos filhos a amar como Jesus amou.
Mas para nós ensinarmos os nossos filhos a amar como Jesus amou, é preciso que eu e você amemos como Jesus amou. Sim, porque não adianta eu ser um mestre do meu filho como os fariseus. Jesus criticou os fariseus porque eles ensinavam, mas não faziam. Mateus capítulo 23, versículo 2, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Os pais, eles não podem ser escribas e fariseus. Salomão, ele diz lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, instrui o menino no caminho em que deve andar. Não é instrui o menino o caminho. Não é mostrar, olha, esse é o caminho, amai nele. Aquele é o caminho, andai nele. Não. Você tem que estar no caminho. E você no caminho vai mostrar para o seu filho como é que se anda no caminho. E qual é o caminho? Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queremos ir a Deus? Fomos chamados para viver eternamente com Deus? Esse é o propósito que Deus quer? A frutificação? Então nós temos que andar em Jesus, no caminho. O caminho é Jesus. E o pai, para ter filho saudável, precisa andar em Jesus. E mostrar ao filho quem é Jesus, qual é o caminho. E pelo seu exemplo, ele cria filhos saudáveis. Já lá, na lei era assim. Deuteronômio 6. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos. E delas falarás assentado em casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Ou lá em Deuteronômio 11 e 18. Onde, pois, estas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa e andando pelo caminho, levantando-te. Então, veja, primeiro a palavra tem que estar no meu coração, na minha alma. Primeiro eu tenho que estar praticando esta palavra, para depois eu poder ensinar meu filho. Aí eu vou criar filho saudável. Aí eu posso falar dos louvores de Deus, da sua força. Aí eu posso falar das maravilhas que ele fez. Aí eu posso falar para o meu filho guardar o seu mandamento, o mandamento de Deus, porque eu guardo, porque eu dou exemplo. Eu não posso ser escriba e fariseu. E este cuidado foi essa é uma necessidade tão grande, que quando o pai escolheu quem seriam os pais de Jesus aqui na Terra, ele escolheu José e Maria. E por que ele escolheu José? Porque José era justo. Mateus, capítulo 1, versículo 19. Então José, seu marido, como era justo. José era justo.
Por isso ele foi escolhido para ser o pai de Jesus. Pai social, sim, porque Jesus é o Filho de Deus e se fez carne no ventre de Maria. Ele é o segundo Adão. Ele não tem ascendente biológico, só social. Mas por que Jesus, o pai, escolheu Maria? Porque ela era serva do Senhor. Ela era serva do Senhor. Veja lá, Lucas, capítulo 1, versículo 48. Porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ela era serva do Senhor. Alguém pode dizer, mas ela que está dizendo. Só que aqui é o cântico de Maria. Todo cântico na Bíblia são mensagens proféticas. Portanto, é o Espírito Santo que está falando pela boca de Maria. É o Espírito Santo que está testificando que Maria era serva de Deus. José foi escolhido para ser o pai de Jesus porque ele era justo. Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus porque ela era serva do Senhor. Porque eles teriam que dar exemplo para Jesus. Alguém pode dizer que, ao escolher a Sagrada Família para esta lição, o nosso comentarista não teria sido feliz. Falar da criação de Jesus não vale. Qualquer um criaria Jesus. Porque Jesus é Deus. Jesus é Deus, mas ele se fez homem. E ao se fazer homem, ele se humilhou. O que diz Paulo lá, escrevendo aos Filipenses, quando fala do esvaziamento de Jesus, da kenosis de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ao se fazer homem, Jesus se submeteu ao processo de educação e criação do homem. Quando ele nasce, o que diz a Bíblia? Lucas capítulo 2, versículo 7. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Jesus nasce e precisava de panos para manter a temperatura do seu corpo. Aquele que criou todas as coisas agora era um bebê recém-nascido que podia morrer de hipotermia, podia morrer de frio. Tinha que ser agasalhado. Porque Jesus se fez homem. E ao se fazer homem, ele se submeteu à criação e educação. O escritor aos Hebreus, ele é muito elucidativo numa expressão. Quando eu estava aqui pensando nessa lição, me veio esse texto ao coração, lá em Hebreus 5:8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus teve que aprender a obedecer.
Por quê? Porque ele era o Senhor de todas as coisas. Ele era, não, ele é o Senhor de todas as coisas. Ele manda. Pela sua palavra, ele é o verbo de Deus. Todas as coisas foram feitas e todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. A palavra criadora. Mas agora, quando ele se faz homem, ele vai aprender a obedecer. E o primeiro lugar onde ele aprendeu a obedecer foi na sua casa. Foi sendo obediente e submisso aos seus pais, cumprindo o 5º mandamento. É o que está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 51. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. Jesus era sujeito, obediente a José e a Maria. Ele foi criado e educado pelos seus pais. Ele é Deus, mas enquanto homem, ele precisou aprender. Porque nenhum homem nasce sabendo. Ele precisou aprender. Ele adquiriu a consciência, como todos. Quando ele nasce, ele não nasceu enquanto homem com consciência. Mas um dia ele adquiriu esta consciência. E como ele não tinha pecado, porque ele não tinha natureza pecaminosa, ele pôde escolher o bem e não o mal. Nós, quando adquirimos a consciência, nós sempre escolhemos o mal, porque nós temos a natureza pecaminosa, que nos leva a pecar. É por isso que o diabo procura tirar a inocência das crianças o mais cedo possível, para que elas pequem e, pecando, elas sejam destituídas da glória de Deus. Mas Jesus, como ele não tinha a natureza pecaminosa, ao adquirir a consciência, ele escolheu o bem. Isso foi profetizado por Isaías. Isaías, capítulo 7, versículo 14, todos nós conhecemos. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de Tifadas será desamparada dos seus 2 reis. Então, no período que Jesus estava no Egito, ele fugiu, não é? Vocês lembram que ele fugiu de Belém para o Egito, porque foi avisado que Herodes queria matá-lo. Ele adquiriu a consciência. Mas como ele não tinha natureza pecaminosa, então Jesus escolheu o bem e não o mal. Porque ele nunca pecou. Mas ele teve que escolher também. Ele também teve que adquirir consciência como homem. E é por isso que ele tinha que ser educado e criado. E foi muito bem educado e criado. Veja, Jesus, Deus escolheu um casal em que o pai era justo e a mãe era serva de Deus. Para que ele fosse bem educado e bem criado. E nós vemos que a criação de Jesus foi realmente muito boa. Por quê? Porque nós vemos José e Maria sempre cumprindo a lei. Circuncidaram Jesus. Maria foi fazer a sua oferta da purificação no templo. Lá eles ofereceram um resgate por Jesus, porque Jesus era o filho primogênito. E naquela oportunidade, Deus usa Simeão e Ana para confirmar as palavras e as mensagens que os pais haviam recebido desde a concepção até o nascimento de Jesus.
Depois nós vemos Jesus sendo levado a Jerusalém com 12 anos de idade para ali assumir o seu compromisso diante da lei, diante de Deus. Foi naquele episódio que ele fica com os doutores e demonstra todo o seu conhecimento da palavra. Mas também nós vemos que José e Maria ensinaram Jesus a ir à sinagoga, ele ia estudar as escrituras na sinagoga, ele ia estudar a lei de Deus na sinagoga. Veja lá Lucas capítulo 4, versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Veja que Jesus foi ensinado desde criança a frequentar a sinagoga em Nazaré. Os seus pais tinham o cuidado de lhe dar uma educação doutrinária, de ensiná-lo a lei do Senhor, como mandava a lei de Moisés. E ele aprendeu. Alguém pode dizer, mas Jesus é Deus e ele já sabia, tanto que ele deu aula para os doutores com 12 anos. Sim, ele sabia a lei, mas ele tinha que saber como viver a lei enquanto homem. Ele se humanizou. E ao se humanizar, ele teve que aprender, ser ensinado. E veja que não estava na lei os costumes da sinagoga, os costumes sociais, os hábitos sociais. Nós vemos Jesus sendo ensinado pelos seus pais a frequentar as festividades de Jerusalém. Os irmãos sabem que todo varão tinha que ir a Jerusalém 3 vezes ao ano, na Páscoa, na festa das semanas, que é o Pentecostes, e na festa dos tabernáculos. Êxodo capítulo 23, versículo 14. 3 vezes no ano me celebrareis festa. E no versículo 17, 3 vezes no ano, todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. E nós vemos Jesus na festa dos tabernáculos, nós vemos Jesus na festa das semanas, nós vemos Jesus na Páscoa. E desde os 12 anos, os seus pais o levavam a Jerusalém. Veja que até os seus irmãos incrédulos também iam à festa. João capítulo 7, versículo 2. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. E o versículo 10 diz, mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, veja que José e Maria, eles criaram os seus filhos a guardar os mandamentos do Senhor. E aqui vem uma outra coisa importante. José e Maria criaram os seus filhos por igual. Sabiam que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Cristo, mas não se dedicaram só a Jesus e largaram os outros. Eles ensinaram os filhos igualmente. Eles não faziam acepção de pessoas. É verdade que os irmãos de Jesus eram incrédulos, não criam em Jesus. Mas os seus pais ensinaram a lei dele para eles. E depois da ressurreição, eles creram que Jesus apareceu para o seu irmão Tiago e eles acabaram crendo. E lá no dia de Pentecostes estava Maria e os irmãos de Jesus aguardando o revestimento de poder, já convertidos. Mas José e Maria foram cuidadosos em criar Jesus. E o texto bíblico nos fala como Jesus foi criado. Lucas 2,52. E crescia Jesus em sabedoria.
e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. Jesus era um filho saudável. A criação de Jesus foi saudável. Por quê? Porque, primeiro, José e Maria entenderam que Jesus crescia. Vejam, eles receberam a revelação de que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo. Mas eles tiveram a compreensão de que Jesus precisava crescer para exercer o seu ministério, porque ele havia se feito homem. Nós precisamos entender que os nossos filhos crescem e precisamos acompanhar este crescimento e, à medida que eles forem crescendo, nós lhes dando tarefas, responsabilidades, consciência. Hoje, infelizmente, o mundo está imerso numa ideologia, numa filosofia em que os filhos não podem assumir responsabilidades. São pessoas em desenvolvimento. A criança e o adolescente. É pessoa em desenvolvimento. Então, você não pode mandar ela lavar a calçada da sua casa, não pode mandar lavar a louça, porque isso é trabalho infantil. E aí, qual é o resultado disso? Essa geração que nós temos hoje. A geração nem trabalha, nem estuda. E são milhões de pessoas. O Brasil, aliás, uma reportagem que foi feita o ano passado, uma pesquisa foi feita no ano passado, parece que só perde para a África do Sul em número de jovens nem. Não trabalha, nem estuda, não se socializa, não entra no mercado de trabalho, não assume responsabilidade, não cria noção de dever, não cria noção de responsabilidade e tem uma vida desregrada, rebelde e comodista. Nós temos uma geração comprometida, irmãos, no Brasil. Nossa juventude está comprometida. Não dá cabo de assumir o comando do nosso país. Dias terríveis estão nos aguardando o nosso país, porque os jovens não foram preparados para guiar as suas vidas, porque se esqueceram que as pessoas crescem. Mas Jesus cresceu, e José e Maria acompanharam o seu crescimento. Jesus era o Cristo. José sabia, Maria sabia, o Salvador do mundo. Mas José ensinou Jesus a ser carpinteiro. Marcos, capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. O povo de Nazaré conhecia Jesus como o carpinteiro, filho do carpinteiro, porque José ensinou Jesus uma profissão. Jesus teve que aprender uma profissão, fazia parte da sua educação e criação. Porque como homem nós temos que ter uma profissão, temos que ter uma ocupação, precisamos trabalhar para nos sobreviver, para comer. Filho não é para ficar o dia inteiro sentado no sofá, vendo televisão, jogando videogame. Ele tem que aprender a trabalhar. Ele tem que aprender a ter uma profissão, ter um meio honesto de sobrevivência. Isso não é trabalho infantil. Isso é educação saudável de um filho. Jesus teve que aprender a ser carpinteiro. O Papa Paulo VI, quando ele visitou Nazaré, foi o primeiro Papa, depois de muitos anos, ou até a primeira vez que fez uma visita em Israel, isso na final da década de 60, na década de 60, ele, em Nazaré, ele fez um discurso
muito bonito, muito profundo, em que ele dizia que a maior lição que Jesus nos dá no período que a Bíblia não fala, dos 12 aos 30 anos, é a lição do trabalho. Dos 12 aos 30 anos, Jesus foi carpinteiro. Sustentou a família, pois tudo indica que José morreu prematuramente, tanto que nas bodas de Caná, Maria se faz acompanhar de Jesus, que era o primogênito, e não de José. Isso só acontecia quando a mulher ficava viúva. E o filho primogênito sustentou a família. Jesus foi arrimo de família. Foi ele quem sustentou a sua família. É por isso que o profeta Isaías diz, lá em Isaías 53, que ele era experimentado nos trabalhos. Ele aprendeu a sobreviver pelo trabalho. Como Deus, ele não tinha. Ele trabalha, porque Deus é trabalhador. Mas ele não tinha que sobreviver para trabalhar. Mas como homem, ele era obrigado a trabalhar para sobreviver. E quem o ensinou? José. Ele crescia. Mas a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jesus é a sabedoria. Lá em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículo 11. Vamos ver se a gente acha aqui. 11:49. Por isso diz também a sabedoria de Deus. Profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Então, Lucas chama Jesus, que foi Jesus que mandou profetas e apóstolos, que foram mortos, de sabedoria de Deus. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, ele diz o seguinte: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Jesus, a própria sabedoria, enquanto homem, ele teve que crescer em sabedoria. Veja que a ideia de crescimento mostra Jesus homem, porque Deus não precisa crescer. Deus é perfeito, Deus é infinito, mas o homem cresce. Jesus cresceu em sabedoria. Por quê? Porque foi ensinado a temer a Deus. Os seus pais o ensinaram a temer a Deus, ensinaram a ele a palavra de Deus, a guardar os mandamentos, o que agrada a Deus. Como diz Asaf lá no Salmo 78, Jesus cresceu em sabedoria. Queremos ter filhos saudáveis? Precisamos primeiro lembrar que os nossos filhos crescem e ir, à medida dos anos, lhes dando consciência dos seus deveres, tarefas, responsabilidades, mas também devemos ensiná-los a temer a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é aborrecer o mal, fazer o bem, é não ser arrogante, é ser humilde, é aborrecer o mal, se apegar ao bem, é não ter a boca perversa, é ter pensamentos sadios, é meditar na palavra de Deus. Isso é o temor de Deus. É ter uma vida de oração. Isso é o temor a Deus. Crescer em sabedoria. Queremos ter filhos saudáveis? Devemos fazê-los crescer em estatura. Jesus cresceu, ele era um bebezinho, foi deitado numa manjedoura e quando morreu já estava numa cruz, que era bem maior que a manjedoura, porque ele cresceu em estatura. Crescer em estatura. Os nossos filhos precisam crescer em estatura. Ser meninos, tratados como meninos, mas depois que se tornarem homens, serem tratados como homens, tratados como adultos.
Eles crescem em estatura. Nós precisamos nos preocupar com o crescimento físico e biológico dos nossos filhos. Impedir que eles fiquem em situações que degeneram o seu físico, como eu disse aqui, criança que fica o dia inteiro jogando joguinho no celular. Isso é péssimo para a saúde deles. Em todos os sentidos, física e mental. E até espiritual também. Temos que ter este cuidado. Não deixar que os nossos filhos se viciem, se alimentem mal, entrem no mundo das drogas, tenham uma vida sexual desregrada. Tudo isso faz parte do crescer em estatura. Mas também Jesus crescia em graça. Precisamos cuidar do desenvolvimento espiritual dos nossos filhos. Ensiná-los a palavra de Deus, fazê-los crer em Jesus como Salvador, porque filho de crente não é crente, eles precisam crer em Jesus, ter uma vida de santidade, precisamos acompanhá-los nessa vida de santificação, santificação pela palavra de Deus, santificação pela oração, ensiná-los a jejuar, logicamente, lembrando que eles crescem em estatura. Ensiná-los a buscar o revestimento de poder, a serem membros da igreja pelo batismo nas águas, a terem atividades na igreja, a evangelizar as pessoas, a se casar no Senhor. Isso é crescer em graça. A buscar o revestimento de poder, os dons espirituais. Jesus crescia em graça. E a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Porque José e Maria ensinaram a ele a lei de Deus. Amar a Deus e amar o próximo. Nós também temos que ensinar o amor aos nossos filhos, para que eles amem a Deus e amem o próximo. Foi esta educação que José e Maria deram a Jesus. E eu repito, não deram só a Jesus, deram a todos os outros filhos. E a Bíblia fala, não só a Bíblia, mas a história, fala de Tiago, o autor da epístola, que era o irmão do Senhor. Tiago, diz Flávio Joséfo, era uma referência em Jerusalém, porque Tiago foi pastor da igreja em Jerusalém. Nós encontramos Paulo chamando Tiago como sendo uma das colunas da igreja de Jerusalém, junto com Pedro e João. Nós vemos Tiago sendo a voz decisiva no concílio de Jerusalém, lá no capítulo 15 de Atos. Flávio Joséfo diz que quando o sumo sacerdote Anano mandou matar Tiago, lá por volta do ano 62, um pouco antes da guerra entre os judeus e romanos, isso causou comoção entre todos os judeus. E olha que os cristãos eram perseguidos pelos judeus. E o sumo sacerdote acabou sendo deposto por ter mandado matar Tiago. Eusébio de Cesareia, o grande historiador da igreja, dos primeiros 4 séculos da igreja, no seu livro História Eclesiástica, o Flávio Joséfo escreve isso no livro Antiguidades Judaicas. Está aí na História dos Hebreus, que a CPAD publicou. Também, Eusébio de Cesareia, a CPAD também publicou a História Eclesiástica, do Eusébio de Cesareia, diz que ele era conhecido em Jerusalém como o Justo, Tiago o Justo. E o outro irmão de Jesus, o Judas, que foi quem escreveu a Epístola de Judas, mostra como Tiago era uma referência. Porque ele se identifica na sua carta como servo de Jesus e irmão de Tiago. Então, a educação que José e Maria deram para Jesus também deram para Tiago. E olha que Tiago só se converteu depois da ressurreição de Jesus.
Porque Paulo diz, lá em 1 Coríntios capítulo 15, que Jesus apareceu a Tiago. A gente não sabe em que circunstâncias. E é aí que Tiago se converteu, porque até então os irmãos de Jesus não criam nele. Mas de onde vem toda esta estrutura que Tiago apresentou a ponto de ser considerado uma coluna na igreja de Jerusalém, só tendo se convertido depois da ressurreição de Jesus? E olha que tem um episódio, lá em Marcos, se registra bem, que Tiago, porque era o irmão mais, é o segundo filho de José e Maria, na verdade, o primeiro biologicamente falando, convenceu Maria a ir com ele para prender Jesus. É aquela oportunidade quando a mãe e os irmãos de Jesus querem falar com Jesus, e Jesus diz que minha mãe, meu irmão, e meus... quem é minha mãe, quem são meus irmãos, é aquele que faz a vontade do Pai, que me enviou. Jesus não os recebeu, por quê? Porque eles queriam prender Jesus. Tinham convencido Maria que Jesus tinha ficado louco. Esse era o Tiago. Mas depois ele se converteu. Mas de onde vem a sua justiça? De onde vem o seu comportamento? A criação que teve de José e de Maria. Por isso que José e Maria são um exemplo de criadores de filhos. Eles criaram filhos que puderam viver o equilíbrio, que puderam frutificar, multiplicar, encher a sujeitar e dominar sobre as criaturas terrenas. Cumpriram os propósitos de Deus na sua vida, porque tiveram pais que souberam criá-los e fazê-los crescer, e crescer em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Que os nossos filhos tenham esta mesma educação e que eles também cresçam como Jesus cresceu. Amém.